Nesse momento nós vamos aprender então o cálculo de adição usando o material dourado e que nós vamos trabalhar no QVL, para que a criança possa compreender como que faz o cálculo. Então nós vamos fazer a sugestão de um algoritmo. Primeiro nós vamos usar sem reserva. Então suponhamos que a gente pegue o número 124 e vamos adicionar a ele 243. Então nós vamos primeiro representar o número no QVL. Nós vamos começar pelas 4 unidades da primeira parcela e vamos colocar na casa da unidade. Opa, caiu aqui. Depois nós vamos colocar as 2 dezenas. E por fim, uma centena. Então fizemos a primeira parcela. Vamos para a segunda parcela. 3 unidades. 4 dezenas. E as 2 centenas. 1, 2. Então, nós vamos começar com o procedimento de soma então. Sempre lembrando de colocar a nomenclatura correta para os termos. Primeira parcela, segunda parcela. Então, nós vamos adicionar. Vamos pegar então as 4 unidades do 124. Vou deixar aqui, vamos adicionar aqui. Isso é mais fácil. Então vamos pegar as 4 unidades que estavam aqui em cima e vamos adicionar com as 3 unidades de baixo. Depois nós vamos adicionar as dezenas. Nós temos 2 dezenas na primeira parcela, vamos passar ela então junto com a segunda parcela. E por último, nós vamos adicionar as centenas. Temos uma centena na primeira parcela e 2 na segunda. Vamos colocar todas as 3 aqui. Então, 124 com 243, 4 unidades que estavam aqui, com as outras 3 aqui, a gente confere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tínhamos 2 dezenas aqui, com 4 dezenas daqui, nós vamos também adicionar e vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nós tínhamos uma centena, com as outras 2 daqui, ficamos com 1, 2, 3. Ao mesmo tempo que você vai fazendo a soma das parcelas, você precisa também fazer o registro com o algoritmo, para que a criança perceba que o que está sendo feito aqui, ele se resume aqui. Então você passa da linguagem prática para a linguagem que a gente chama de matematiquês, quando você transforma o que você está trabalhando com aquilo que forma o algoritmo do cálculo que você está trabalhando no momento. Agora nós vamos ver uma situação em que há reserva. Então vamos pensar num outro número. Vou usar o 243 e o 367 que está aqui para facilitar. Então eu tenho 243 com 367. E nós vamos fazer esse cálculo. Então eu vou na casa de novo da unidade e vou colocar as 3 unidades. As 4 dezenas. E as 2 centenas. Formamos então a primeira parcela. Agora nós vamos para a segunda parcela. 7 unidades.
3 dezenas. E 3 centenas. Ok. Nesse momento, nós vamos entender o que a gente sempre aprendeu de vai 1. Que agora, quando a gente for ensinar com o material dourado, a gente vai ver que não vai 1, mas que há uma transformação das unidades em dezenas e das dezenas em centenas e assim sucessivamente. Então, vamos na primeira, então. A gente sempre vai começar da unidade. Então, nós vamos juntar as 3 unidades que a gente tem na primeira parcela com as 7 unidades que a gente tem na segunda parcela. E aí, então, a gente já começa com a conferência. Então, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades. Como a gente já brincou anteriormente do jogo nunca 10, a criança vai perceber nesse momento que não pode ficar 10. Então, aí eu vou fazer o procedimento de troca. Então, nós vamos trocar as 10 unidades por uma dezena. Mas o que acontece? As unidades que foram trocadas, elas se transformaram em dezena. Então, elas não podem mais ficar aqui na casa da unidade. Ela é dezena. Então, ela precisa vir para a dezena. Então, isso aqui é o que a gente chamava de vai 1. Mas não é vai 1. Houve uma transformação. Então, nós vamos colocá-la aqui. No meu algoritmo, a gente registra 0 e coloca o 1 aqui em cima. Percebam que se eu pegar aqui, ó, são 10. Não é 0 e 1, são 10. Então, ficou 0 aqui na casa da unidade e o 1, que era 10 unidades, que foi transformado em uma dezena, ele tem que ser agrupado agora novamente, então, na casa das dezenas. E eu vou continuar com o cálculo. Então, eu tinha 4, com mais uma que foi transformada. E eu vou colocá-los, então, na casa da dezena. E vou contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Novamente o aluno precisa perceber, ou então você auxiliar a perceber, que 10 não pode, nunca pode ficar 10. Então eu vou pegar essas 10 dezenas e vou fazer a troca por uma centena. E aí a centena não pode ficar na casa da dezena, ela precisa ir para a casinha da centena. No algoritmo, nós vamos ficar com a uma dezena que ficou e a outra que se transformou em centena, ela vai junto para a casa das centenas. Chegando então, a gente colocou a centena que foi transformada junto para a centena, nas 10 unidades, nas 10 dezenas, perdão, e a gente vai fazer a junção agora então. As duas que eu tinha, de 243, a outra que foi transformada e as 3 que tinham do 367. Então, vão ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 centenas. Eu vou no algoritmo e registro. Dessa maneira, eu descubro com a criança que 243 com mais 367 vão ser 610. Aqui eu auxilio a criança a fazer a compreensão do sistema de numeração decimal, que a cada 10 em uma casa, ela precisa ser transformada para a casa seguinte. E a gente elimina essa questão do vai 1, ensinando que há uma transformação a cada 10, que ela já vai ter internalizado quando ela brinca do jogo nunca 10. Agora nós vamos fazer a subtração usando também o QVL, o material dourado. Vamos primeiro ver os termos, minuendo, subtraindo. O resultado
final da subtração a gente chama de resto ou diferença. Sempre lembrando de dar nome certinho aos termos. No começo a criança vai ter um pouquinho de dificuldade, mas com o passar do tempo ela vai assimilando isso e vai ficar cada vez mais fácil. Então nós temos a subtração 324 menos 213. Na subtração eu preciso retirar nesse daqui, não é como a adição que eu coloco os dois termos aqui. Então do minuendo nós vamos retirar o subtraindo. Então nós temos primeiro uma que não precisa de recurso. E depois nós vamos trabalhar uma outra com recurso. Então vamos lá, eu tenho 4 unidades e tal. Dessas 4 unidades eu preciso retirar 3. Então eu vou nas 4 unidades e retiro as 3. Retirei as 3, restou uma. Então eu já vou marcar aqui no meu algoritmo. Agora eu tenho 2 dezenas e dela eu vou retirar 1. Então venho na casa das dezenas e retiro uma dezena. Vou no algoritmo e faço o registro. E eu tenho 3 nas centenas e preciso retirar 2. Então das 3 que eu tenho, eu vou retirar 2 e vai me restar uma. E eu faço aqui o registro no algoritmo. Então, de 324 eu retirei 213, sobraram 111. A criança vai poder visualizar isso aqui perfeitamente. Uma unidade, uma dezena e uma centena. Agora vamos para o cálculo onde eu preciso ter um recurso. 478, eu vou retirar 249. Então eu pego as 8 unidades, as 7 dezenas, e as 4 centenas. Na adição, a gente fez juntando as unidades e fazendo a troca, porque nunca pode ficar 10. Aqui nós vamos então fazer a criança pensar um pouquinho. Então vamos lá. Tenho 478 e deles eu vou tirar 249. Então primeiro, começando da unidade, eu tenho 8 unidades e dessas 8 eu preciso tirar 9. Não tem como. Não há essa possibilidade. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou lá na casa das dezenas e vou pegar uma dezena e trazer para a casa da unidade. Acontece que dezena não pode ficar na casa da unidade. Então, eu vou fazer a transformação. Uma dezena são 10 unidades. E é essa transformação que eu faço. Então, eu peguei a minha uma dezena e transformei em 10 unidades. Agora ela pode ficar aqui, porque unidade pode ficar com unidade e dezena não pode ficar com unidade. Agora sim, eu peguei as 10 unidades, com as 8 que eu tinha, eu fiquei com 18. Como que eu faço isso aqui no algoritmo? A gente vem aqui, nós tínhamos 7, dessas 7 nós pegamos uma emprestada para cá. Então eu vou riscar o 7, porque agora ele já não vale mais 7. Ó. Ele ficou com 6 aqui porque ele emprestou aqui para uma dezena aqui para a casa da unidade. Então eu registro para a criança que aqui vale 6. Para ela ir percebendo também, porque se eu deixar esse 7 aqui, ela pode se confundir na hora de fazer o outro. Então eu faço. E pego uma dezena que eu peguei e coloco aqui, ó, do ladinho, uma dezena. E aí aparece agora o número 18, que são as 18 unidades que eu tenho aqui. Então, eu vou fazer a retirada agora das 9 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
9. Então, nós tínhamos 18, dessas 18 eu tirei 9. Confira sempre com a criança. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, vamos ver quantos restaram então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos para o algoritmo e registro. Muito bem. Vamos para as dezenas. Nós tínhamos então 7 dezenas aqui, emprestamos uma para a unidade, que se transformou também em unidades, e agora nós ficamos então com apenas 6. Dessas 6 que me restaram, eu vou retirar 4. 1, 2, 3, 4. Sobraram 2. Vou fazer o registro no algoritmo. E agora então nós vamos retirar as centenas. Nós temos 4 centenas e vamos retirar 2. 4, retirei 2. Ficaram as outras 2. Faço o registro novamente. E assim nós terminamos. Perceba que ficou 2 centenas, 200, 2 dezenas, 20, 9 unidades, 229. E é esse o número que está registrado. Bom, agora nós vamos trabalhar no QVL com a multiplicação. Na multiplicação a gente trabalha com a soma de parcelas iguais. Então eu já coloquei o algoritmo. 142, 3 vezes. Então eu vou colocar 3 parcelas de 142. Então, vamos lá. Então, nós temos a unidade, são 2 unidades por 3 vezes. 1, 2, 3. Agora nós temos a dezena também por 3 vezes. 1 vez com 4, 2 vezes com 4, 3 vezes com 4. E agora nós vamos colocar na centena. 1 vez de uma centena, 2 vezes de uma centena, 3 vezes de uma centena. Então a criança aqui já vai também aprendendo, fazendo a multiplicação com adição de parcelas iguais. Então, nós temos 1 vez de 142, 2 vezes de 142, 3 vezes de 142. Agora é só fazermos o procedimento da adição, como foi feito anteriormente. Então, primeiro eu vou adicionar as unidades. Então, são 2 unidades na primeira parcela, com 2 unidades na segunda parcela, com as 3 da terceira parcela. Então, aqui eu cheguei a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 3 vezes o 2 são 6 unidades. E eu faço o registro no algoritmo. Agora eu vou para a dezena. Então, eu vou juntar a primeira parcela, a segunda parcela e a terceira parcela. Então, nós vamos fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí aqui, novamente, a criança vai perceber que ela não pode ficar com 10 numa casa, numa ordem. Então, ela precisa trocar. Então, nós vamos trocar as 10 dezenas por uma centena. E vamos colocar a centena na casa da centena, porque centena não pode ficar junto com dezena. E sobraram as 2 dezenas. Então, na verdade, eram 12 dezenas. Só que 2 ficaram na casa da dezena e uma foi transformada em centena, então ela precisa fazer par junto com a centena. De novo, a gente volta no vai 1, que agora não é 1 mais, mas é a troca que está sendo feita.
E agora nós vamos fazer o procedimento de junção das centenas. Então eu vou juntar uma centena que eu já tinha com a outra que foi feita a troca, com a outra da segunda parcela e com a última da terceira. Então eu tenho 4 centenas. Eu vou no algoritmo e registro o número 4. E aí nós vamos fazer o procedimento com as crianças. 3 vezes o número 142 é igual a 426. Aqui eu acabei me esquecendo, quando nós fizemos aqui, ó, 3 vezes o 4 deu 12. Uma se transformou em centena e a outra ficou, as outras duas ficaram na dezena. Mas aí a criança pode perguntar assim, 12? Mas como 12 foi transformado? É porque aqui nós estamos na casa da dezena. Então, cada um desse aqui vale 10. Na verdade, nós tínhamos aqui, ó, 3 vezes o 4, o valor posicional dele é 40. Então, são 3 vezes de 40, são 120. Né? A gente faz de uma maneira que só apareça unidade de dezena, mas é bom que a gente ensine também para a criança que aqui o 4 tem um valor posicional de 40. Então, nós fizemos 3 vezes de 40, que são igual a 120, e aí a gente fez a troca por lá. Então, todas as vezes que a gente for trabalhar no QVL com a multiplicação, a gente trabalha com a soma de parcelas iguais. Nesse momento, então, agora nós vamos trabalhar com a divisão. Nós vamos primeiro trabalhar com a divisão de maneira que eu não precise fazer agrupamentos, e depois nós vamos fazer com agrupamentos. Durante as devolutivas foi colocado que é uma das dificuldades dos professores. Nós vamos fazer com um número aqui, no dividendo, e depois nós vamos fazer com 2 números, que aí nós não vamos usar o QVL, nós vamos fazer de uma outra maneira que a gente usa estimativas. Bom, todas as operações, adição, subtração e multiplicação, a gente começa sempre da unidade. A divisão ela é diferente, ela vai começar da maior ordem, que no nosso caso é a ordem terceira, que é a ordem das centenas. Para que possa auxiliar a criança e elas não se percam durante o processo, a gente faz algumas marcações. E a gente precisa mostrar para eles que o número que vai no quociente, ele tem que ser um número de 1 até 9. E que o número que vai ser dividido, o número daqui, que vai ser o divisor, ele tem que ser igual ou maior que o número que está no dividendo. Lembrando que a gente está usando as terminologias. Divisor, dividendo, o quociente. O que for dar aqui de resultado, também a gente chama de resto. Então, vamos lá. A gente, então, analisa do número da ordem maior, que no caso é o 3. 3, ele é igual ao 3 que está aqui no dividendo. Então, ele pode ser dividido. Então, eu faço a separação. Nós vamos começar aqui, então, no QVL, nas centenas. A divisão, então, aqui, ela vai colocar em quantas partes eu posso distribuir. Ela vai ter o sentido de distribuição. Então, eu estou com 3, eu vou usar essas 3 linhas aqui. Então, eu pego a centena e procedo a divisão. Um para esse. Um para esse. E um para esse. Ficamos, então, com um para cada. Eu vou até o quociente e registro que eu peguei 3 partes, dividi por 3, cada um ficou com uma. Eu preciso voltar para o processo, que agora eu faço a multiplicação. 1 vezes o 3 é igual a 3. Então, eu coloco embaixo do número e faço a subtração. 3 menos 3, 0. Eu vou para a próxima marcação agora. Eu posso colocar uma seta, que eu vou indicar o número que eu vou utilizar. E este número, eu coloco perto do que restou do outro. Então, agora eu tenho 6, que são as dezenas. E vou dividir as 6 dezenas em 3 partes. Então, começa a divisão. Uma para esse, uma para esse e uma para esse. E aí eu pergunto à criança, ainda é possível continuar distribuindo? Ela vai percebendo que ainda tenho 3, então como é igual eu posso continuar. Então eu vou de novo. Um para esse, um para esse e um para esse. Aí terminou o que eu tinha para dividir. Então eu vou para o algoritmo e coloco que eu peguei as 6 dezenas
partes iguais, cada parte teve 2. E eu faço a multiplicação. 2 vezes 3 é igual a 6. Registro 6 aqui embaixo. Faço a subtração novamente. 6 menos 6, 0. Já usei esse, ó, já foi feita a marcação, já sei que eu usei esse, então o próximo vai ser esse. Então eu marco ele. E coloco do lado do número que restou. Agora eu vou dividir as 9 unidades em 3 partes. Vou dividindo novamente de 1 em 1. Para esse, para esse, para esse. E vou perguntando para a criança, ainda é possível continuar dividindo? Certamente ela vai responder que sim, porque ela está vendo que tem mais do que 3 na minha mão. Terminou de fazer a divisão, eu pergunto novamente. É possível que continuemos? Responde que sim, ou se responder que não, você começa a interrogar a criança. Quando você devolve perguntas para ele, você vai fazer com que o seu aluno comece a pensar no que você está perguntando. Então, a gente terminou. Então, nós dividimos 9 unidades em 3 partes iguais. Cada uma das partes ficaram com 3. Eu venho no quociente e registro novamente. E faço a multiplicação. 3 vezes 3 são 9. Eu subtraio. 9 menos 9, 0. E agora eu não tenho número nenhum aqui. Terminei, restou 0. E aí eu sei que 369 dividido em 3 partes, cada uma fica com 123. 123, 123, 123. Agora nós vamos fazer uma divisão em que eu preciso fazer, colocar os números fazendo as trocas de unidade, dezena e centena. Agora nós vamos fazer a divisão em que nós vamos precisar desagrupar. Bom, então a nossa divisão é 215, que nós vamos ter que dividir em 3 partes. Novamente nós vamos usar essas 3 aqui. Ó. Essa será a primeira, a segunda e a terceira. Como eu disse anteriormente, a gente precisa começar sempre da centena ou da ordem maior, que no caso é a centena. Então eu tenho unidade, dezena e centena no meu divisor, então eu vou começar. Como nós já trabalhamos com a criança, ela precisa já ter aprendido isso, compreendido, o número que vai ser dividido, o divisor no caso, ele precisa ser igual ou maior que o outro, mas eu preciso fazer os questionamentos para as crianças. Como eu tenho que olhar a ordem maior, nós temos 2 na casa da centena, que são esses 2 que estão representados aqui no QVE. Então eu pergunto para a minha criança, tem como eu dividir 2 por 3? Espera-se que o aluno diga que não, porque é um número menor, não tem como dividir. Então a gente naturalmente fazia assim, quando a gente aprendeu matemática nas nossas épocas de escola. A gente pegava e separava o 21. Mas vejam bem, eu estou separando centena e dezena. Então, no caso aqui, eu não tenho 2 centenas e 1 dezena. Eu vou ter 21 dezenas. Como que se procede isso? Eu vou começar então a fazer o desagrupamento. Eu vou pegar essas 2 centenas aqui e vou desagrupá-las. Aqui eu tenho 10 dezenas e aqui eu tenho 10. Então, eu vou precisar, na verdade, pegar 20 dezenas. Por que eu faço isso? Porque se eu continuar aqui para dividir com o meu aluno, eu vou continuar com o mesmo problema. Eu vou dividir aqui, mas não vou ter para aqui. Então, por isso que não são os 21 que o professor pegava. São as 2 centenas que eu troquei, que eu desagrupei com 20 dezenas. Então, a primeira coisa que eu preciso mostrar para o aluno, que foi feito esse desagrupamento. Eu não vou colocar aqui porque eu tenho muito aqui, então vai ficar difícil. Mas aqui eu já contei, eu tenho 20, com essa 1 dezena eu tenho 21. Percebam que é isso que eu separei aqui. Agora eu posso fazer o procedimento da divisão. Sempre de 1 em 1, questionando o aluno se ainda dá para dividir, se não dá, que você vai ajudando o aluno a perceber essas questões da divisão.
sabia como dava a divisão, eu já coloquei todos nas casinhas. Mas como aluno você precisa ir fazendo de um em um. É importante, é muito enjoativo às vezes, cansado para o professor fazer, mas o aluno que tem dificuldade, ele precisa desse processo de um a um para que ele possa ir compreendendo. Às vezes a gente fala assim, ensinei divisão, meus meninos não aprendem, já ensinei um monte de jeito. Há alunos que vão aprender mais abstratamente, mas há alunos que precisam desse momento de mostrar um a um, de mostrar que ainda é possível dividir, de mostrar que não é possível mais dividir. Por isso que a gente precisa tomar esse tempo. Com aquele aluno seu que aprende mais rápido, você dá uma outra atividade para ele, num grau a mais. Deixe que ele trabalhe sozinho, que ele auxilie o seu outro aluno. E para esse tempo com esse aluno que você percebeu que ele ainda não compreendeu. Mesmo que você já tenha feito para a turma toda, se você percebe que ainda tem 1, 2, 3, não sei quantos tem, cada sala é uma sala. Você pare com o seu aluno, retome de novo com ele até que ele compreenda esse processo. Que assim ele vai tirando essas dúvidas e quando chegar lá na frente, quando tiver questões maiores, além, ele não vai ter dificuldade. Então eu fiz a divisão das 21 dezenas e eu tenho agora 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu vou lá para o meu algoritmo e separo 7. Isso também significa que 21 cabe no 3 7 vezes. A gente tem essa questão na divisão também que a gente vai ver isso. Então 21 cabe no 7 3 vezes ou cabe 3 vezes no 7. Aí eu procedo a multiplicação. 7 vezes 3 ou 3 vezes 7 é igual a 21. E aí eu faço a subtração. 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. Agora então eu vou fazer a divisão com o número 5. Faço a marcação e sempre coloco ele aqui do lado. Ok. Então aqui eu tenho a 5. Eu vou dividir nas 3 partes. Então começa a divisão. 1 para esse, 1 para esse e 1 para esse daqui. Ficou 1 para cada um. Eu tenho 2 ainda na minha mão. Pergunto para o meu aluno, dá para eu continuar dividindo? Se ele disser que dá, você mostre para ele que não vai dar. E se ele disser que não, você pergunte, por que não posso? Ele precisa te responder que não pode porque 2 é menor do que 3, que é o número pelo qual eu estou dividindo. E aí você continua, então não dá. O que eu faço então com isso aqui? Então, eu vou colocar aqui, deu 1 para cada um. Eu coloco esse 1 no quociente e multiplico. 3 vezes 1 ou 1 vezes 3, que é igual a 3. Faço a subtração. Sobraram 2. Esses 2 que sobraram são justamente os 2 que não deu para fazer a divisão, que foram os que sobraram na minha mão. Perceba que quando a criança vê que isso aqui sobra, é mais fácil, ela vai conseguindo juntar isso na sua cabeça, formar, assimilar isso. E vai ficando mais fácil para ela. Uma outra questão que foi colocada é a questão da fração. Perceba que os professores de 5º ano, eles aí então colocariam uma vírgula, colocariam 0. Nada mais é do que fazer a divisão desses inteiros em parte. Mas fração é um outro conteúdo que nós vamos ver mais à frente. Por enquanto é isso, e logo mais nós vamos ver o vídeo da divisão por 2 números no dividir.